Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um dos grandes líderes aqui, um grande executivo da nossa cidade, no qual a gente executou um processo de coach de liderança e um processo de business, né? O Guilherme Malaguês. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Talan? Guilherme, te apresenta um pouco para nós aí, fala um pouco como é que é o teu trabalho, como é que foi o teu processo de coach. Fala um pouco para as pessoas, para que possam conhecer o nosso processo de business, de liderança e de executivos, né? Fala um pouco sobre a tua pessoa e o teu trabalho. Bom, muito bem, Talan. Meu nome é Guilherme Malaguês, eu trabalho no ramo da veterinária aqui em Bagé. E, bom, o meu processo é o seguinte, eu tenho formação técnica, né? Técnica de administração, e estou trabalhando no ramo de gerência já há mais ou menos uns 5 anos. 5 anos. Então, essa parte de gerência ela é bem complicada, assim. A gente enfrenta, no dia a dia, a gente enfrenta vários tipos de dificuldades. E era mais ou menos nessas dificuldades que eu estava me encontrando. Eu estava nesse meio tempo, no tempo das dificuldades. Né? E foi assim que caiu como uma luva, né? Na verdade, o coaching para mim, eu já tinha feito o processo de coaching, um outro profissional, não tive os resultados que eu queria, porque por ser administrador, eu sempre busquei muitos resultados, né? Então é número, né? A gente representa um número na empresa, então eu busco esse número, e aí eu não estava tendo esse êxito, né? Então o coaching caiu de novo para mim, e eu fui tentar mais uma vez para ver se dessa vez seria diferente. Vamos ver aí como é que depois, para não dar nenhum spoiler, né? Como foi. Me fala um pouco como é que foi o nosso primeiro encontro. Fala um pouco pro pessoal para ver, porque muitas pessoas às vezes têm curiosidade para saber como é que é um processo de coach executivo, um processo de coach de liderança, e às vezes falta coragem de pedir pro coach lá, para a pessoa profissional, e fazer esse diagnóstico. Bom, nosso primeiro encontro, na verdade, eu lembro da situação. Eu estava numa situação bem, vamos dizer assim, bem ruim para mim como gestor. Eu estava vindo de várias derrotas em questão das metas, né? Não estava atingindo metas desde setembro, então a gente se conheceu em janeiro, então foi setembro, outubro, novembro, dezembro, já vinha alguns meses já que eu não vinha atingindo as metas. E na minha equipe também, porque um grande líder, ele não é só resultados, mas para te ter os resultados tem que ter uma boa equipe, né? E a minha equipe estava bem desestruturada, eu tinha perdido todos da minha equipe, eu estava com uma equipe totalmente nova. Então eu estava assim, no limite mesmo. Tanto a questão dos resultados eu não atingia, não tinha equipe, e agora, o que eu faço, né? E naquele dia, naquela situação, eu recebi uma ligação. Tudo bem, aqui é o Ekelan, né? A gente conversou, tu falou, eu estou trabalhando com processo de coaching, e eu já não vinha de um processo bom no coaching. Eu fiz coaching com outro profissional e não tive os resultados. Eu disse, só o que me faltava, mais um, né? Aí eu disse, não, mas aí eu vou dar o benefício da dúvida, né? Vamos conversar. E a gente conversou aquele dia por telefone, eu te falei toda a situação, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi que no mesmo dia a gente conversou. Então, tu veio à minha procura no mesmo dia, e ali foi o processo. Aí eu disse assim, não, cara, quer saber, vamos fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem o processo de coaching pensando em valores, essas coisas assim. Mas isso é uma parte que tem que ser bem descartada. Tu não pode pensar nisso, porque tu tem que pensar nos resultados que tu vai obter, entendeu? E vale muito a pena, assim, depois, com o tempo, vale muito a pena realmente os resultados do trabalho, né? Que não depende só do profissional, depende tanto da gente, né? E eu queria muito atingir novos resultados, né? Tanto quanto profissional, resultados na empresa e resultados com a equipe. Então eu tinha 3 campos assim. Olha, vai ser um processo. Lembra que eu disse, vai ser uma tarefa árdua, né? É difícil, porque a gente tá chegando aqui no limite, né? E eu não querendo me achar nem nada do tipo, mas eu tô no ramo há um tempo já. São 5 anos, e 5 anos, claro que a gente não sabe muito, mas já tinha passado por essas situações, mas nunca, nenhuma das situações que eu passei no passado estava com tanta dificuldade, o grau de dificuldade que eu estava encontrando
nessa situação quando a gente se encontrou. Então esse foi o nosso primeiro encontro. Eu disse assim, cara, vamos tentar, né? Então foi mais ou menos isso aí que eu estava pensando naquele dia. E o que te fez adquirir a confiança que verdadeiramente eu, como profissional do coach, como um coach de executivo e coach de vida, poderia ajudar hoje a tua empresa, te ajudar no teu processo de liderança e de gerenciamento da empresa? Bom, na verdade, assim, no primeiro dia, quando a gente se encontrou, como eu disse, eu tinha bastante dúvida. Eu sou um cara bem desconfiado, assim, sempre com o pé atrás, né? Mas o que fez eu chegar a fechar essa parceria e a começar a fazer esse trabalho contigo foi uma coisa que eu chamo e adquiri com o tempo. Quando a gente começa a trabalhar nesse ramo da gerência, da administração, da liderança, a gente descobre que as pessoas têm que ter uma característica específica, que eu chamo do brilho no olho, entendeu? A pessoa tem que ter o brilho no olho, é força de vontade, tu vê que a pessoa quer realmente ajudar, que ela não tá ali só para tirar o teu dinheiro, vamos dizer assim, entendeu? Legal, então foi isso, naquele primeiro momento, quando a gente conversou por telefone, quando tu apareceu lá, que a gente conversou e eu botei na mesa, né? Eu fui extremamente transparente, disse que, olha, eu tô contigo aqui, cara, vou abrir meu jogo e tal, não sei o quê. E aí tu fosse transparente comigo. Então eu disse, não, eu também vou ser transparente contigo, tô contigo, vou te ajudar, nós vamos sair dessa. E quando eu vi o brilho no olho, foi aquilo ali que eu disse, não, esse cara é diferenciado. Esse eu vou tentar realmente, vamos ver o que vai dar. Então foi o brilho no olho. A questão da confiança, é verdade, sempre com o pé atrás. Mas o diferencial que eu vi, tipo, o outro profissional que eu trabalhei, era essa questão do brilho no olho. Ele era muito a questão profissional, racional, muito mecânico, técnica, né? Mas contigo foi diferente, existia uma coisa mais humana, entendeu? Existia um tempero. Então é o brilho no olho que eu digo. Então foi isso que fez eu começar o trabalho e acreditar no teu trabalho, né? Que bacana. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Na primeira sessão, me conta um pouquinho. Pessoal, eu sempre nas sessões eu pergunto, tá, e aí, me diz uma coisa, qual foi, de 0 a 10, qual a tua avaliação para a nossa sessão hoje? E eu achei estranho a nota que tu me deu, né? Fala um pouco sobre a nota que o pessoal que tu me deu na primeira sessão. Sim, por ter formação administrativa, eu sou uma pessoa muito racional. Então, quando a gente veio conversar na primeira sessão, a gente colocou na mesa todos os problemas que eu estava enfrentando na empresa. Tanto questão de números, né, resultados, foco na meta, vendas, quanto questões pessoais também, a minha questão de liderança, meu nível de liderança. E a gente conversou sobre tudo isso. E aí, naquele primeiro dia, já na primeira sessão, a gente já tratou um passo a passo como eu chegaria a ter um melhor êxito para a próxima sessão. Era um encontro por semana, então eu teria que fazer um passo a passo, respeitar algumas regras e executar alguns deveres, né, para que eu tivesse um êxito e tivesse um resultado na próxima semana. Aí tu me questionou, e aí, que nota tu dá de 0 a 10? Eu dei nota 8, né? Foi a nota 8. Mas por que 8? Tu não achou? Eu não te dei aqui o que tu precisava, as ferramentas? Sim, me deu as ferramentas, né? Mas eu trato com resultados. Como que eu vou dizer que eu tenho um resultado ok, que eu tenho um resultado bom, se não chegou na outra semana, né? Eu teria que executar, pegar os resultados, para mim dizer se era 8 ou 10, né? Aí eu disse, não, 8, me deu todas as ferramentas, mas não me deu o resultado. E ainda persisti, né? Do início ao fim, não, 8 é 8. Não, ele foi 8. Né? E aí, com o decorrer, me conta como é que foi que tu mudou essa nota e por que as coisas aconteceram. E me fala um pouco como aconteceu nesses 3 meses de processo. Porque geralmente o nosso processo de business, de executivo, ele demora a média de 6 meses no processo de empresa. Né? E tu me fala um pouco, pessoal, que daí tu mesmo vai poder dizer. Pessoal, saber. A gente está há 3 meses nesse processo, né? Praticamente, ao meu ver, assim. Como é que foi o teu primeiro mês? Como é que tu mudou? O que aconteceu? Né? A gente está há 3 meses em processo, praticamente, ao meu ver, chegando ao fim desse processo dos business, né? Cara, de início, assim, no primeiro mês, tá? Como esse processo do coaching, ele foi bem diferente para mim. Hoje, a nota que eu atribuo a ele, a todo o processo, é 10, né? Mas eu tenho um motivo bem especial a dizer o porquê do 10, né?
Ele é 10 porque assim, cara, do início ao fim. Janeiro, fevereiro e março, 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março, meta superada. Janeiro, então, tu já bateu no primeiro mês, já bateu a primeira meta. Janeiro, já de primeiro, já bati a meta. E a meta era grande, alta, como é que era? Era uma meta aceitável, né? Mas não é uma meta fácil. Não é uma meta fácil, tanto que teve concorrentes que tinham as metas menores que a minha e não conseguiram atingir, né? Então, são metas alcançáveis, dá pra te chegar, mas tu tem que ter um esforço teu pra te chegar nela, né? Mas não é só as metas dos números que foram importantes também. As metas pessoais também. Eu, como líder, nesse processo de 3 meses, descobri da minha capacidade. Eu achei que eu poderia chegar. Quando eu comecei o processo contigo, eu não sabia qual era o meu nível como líder, né? Entendeu? Então, eu já estudei, eu sempre estudo todos os dias estudando sobre liderança, só que eu não sabia qual era o meu nível de liderança. Então, eu queria saber onde é que eu estava nessa escada, entendeu? Se eu estava no primeiro degrau, no terceiro, se eu já estava lá em cima, se o meu nível de conhecimento de liderança era alto. Então, nesse processo, eu fui me descobrindo e eu consegui atingir níveis que eu jamais achei que poderia atingir, entendeu? Como líder. Então, foi 10 no resultado, que eu atingi os 3 meses como resultado. Na questão liderança, minha confiança com o meu chefe. Então, foi uma questão assim, eu vi o respeito dele por mim, assim como eu tenho por ele, né? E a questão também da minha equipe, né? Hoje tem uma equipe nota 1000, então esse processo foi interessante, assim, que a minha equipe conseguiu me enxergar como líder e hoje a gente está trabalhando todo mundo de forma harmoniosa. Então, os 3 pilares, lá 3 meses atrás, que eu queria atingir, os 3 eu tive êxito, tu entendesse? Então, foi por isso que é 10. E é 10 também pelo processo não ser um processo descartável, vamos dizer assim, porque tu atinge o teu objetivo e tu continua com aquele teu objetivo, né? Então, tu atinge ele e tu continua com ele. Aquela característica, ela parte de dentro de ti. Então, tu aflora aquela característica em ti e tu permanece com ela. Ela continua andando contigo. Diferentemente como se fosse uma palestra motivacional. Tu vai na palestra motivacional, sai da lá, ok, beleza. Só que qualquer problema, qualquer empecilho que acontece, tu já perde aquela motivação. Não. O processo de coaching não. Ele parte de dentro, ele vem te construindo aos poucos. Então hoje eu sou um líder 1000 vezes melhor do que há tempos atrás, entendeu? Se eu tivesse conhecido o coaching há um tempo atrás, eu teria começado desde o início, entendeu? Eu não teria passado por todas essas dificuldades que eu passei até hoje se eu tivesse feito coaching antes, se eu tivesse conhecido o outro antes. Você não me procurou também, né? Eu não sabia. Contatos, né? Eu não sabia, teria que ter entrado em contato antes. Mas foi legal o processo, foi muito satisfatório mesmo. Tudo que a gente constrói, a parte interna, a parte pessoal, melhorou a minha parte até fora do serviço, parte familiar, porque me trouxe mais confiança. O processo é muito 10 mesmo. A gente, em 3 meses, a gente consegue evoluir em questão que o que eu aprenderia em 1 ano, 2 anos, eu aprendi em 3 meses. Então, é satisfatório demais, assim, é nota 1000 mesmo, nota 10. Só tenho a te agradecer então, Guilherme, e te dizer que também o processo, né, o que a gente fez dependeu muito de ti, porque hoje o nosso processo ele é foco, ação e resultado. Sim. Né? Então as coisas dependem também do coach, do cliente, né? Então tudo acontece dependendo do cliente. E desde o primeiro dia eu vi que a gente poderia verdadeiramente atingir esse resultado. Ver no olho, né? Ver no olho. Então tá, pessoal, é isso aí. Um forte abraço e até o próximo. Até o próximo. Guilherme, valeu. Prazer. Até mais. Prazer é meu. Tamo junto.